estava lavando minha louça, estava escutando uma pregação e dentro de mim fez muito sentido, né? Que estava falando sobre Ruth e Noemi. Às vezes Deus permite situações, perdas nas nossas vidas, né? Coisas que aos nossos olhos estão contrários para que a obra dele aconteça, né? Às vezes a gente está acostumado a viver em certas situações, né? E quando sai do seu controle você se desespera, mas a gente não sabe, porque tudo debaixo dos céus é propósito do Senhor. E eu ouvindo isso, eu fiquei pensando, Ruth podia dizer para a sogra que não iria com ela, porque ela estava viúva, a sogra também estava viúva, e o destino era da viúva ficar só, sem ter alimentos, sem ter sustento, ninguém para ajudar. Mas ela tomou uma posição quando ela falou, o seu Deus é o meu Deus e aonde você for, eu irei. E ali ela provou para o Senhor quem era ela, né? E o Senhor se agradou e já tinha um propósito em tudo isso. Foram para uma outra terra, uma terra que era de Noemi, que Ruth não conhecia, mas foi lá que ela conheceu Boaz. Foi lá que a história aconteceu. Foi lá que gerou Davi, o maior rei de Israel. Então, assim, a gente tem que continuar firme, né? Eu tenho passado situações bem difíceis, para falar a verdade. O movimento tem caído bastante. Alguém sabe, eu sou confeiteira, mas eu vi o Senhor fazendo coisas na minha vida, porque eu não trabalho com delivery há mais ou menos 3 anos. E eu gosto do delivery, eu só não tinha tempo para o delivery. E o Senhor criou situações na qual eu falei, bem, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e falei, vou botar o delivery. E ontem um rapaz que tem uma quentinha lá em cima dos teixeiros, ele foi lá em casa buscar e falou, minha filha, você tem que botar um motoqueiro. Aí eu falei assim, mas eu só estou 2 semanas trabalhando com doces assim, para o delivery, para pronta entrega. Aí eu falei assim, e a gente fica meio receoso, né? Se as pessoas vão gostar, porque as pessoas conhecem meus bolos, mas os meus doces, muitas pessoas não conhecem, né? E aí ele falou assim, mas você coloca o motoqueiro que você vai vender. Eu falei, meu Deus, um ímpio está tendo mais fé do que eu. O ímpio tendo mais fé do que eu. Quem falou, você vai vender. Coloca o motoqueiro que você vai vender. E eu assumi aquilo e falei assim, Jesus, o ímpio está falando isso para mim. Eu só preciso crer. E eu vi da minha mãe, semana passada, filha, você tem intimidade com Deus. O Senhor está sempre revelando para você, falando contigo, te dando direção, discernimento, que às vezes eu fico assim, às vezes a gente pensa que é da nossa cabeça, né? E não é. É o Senhor falando, começa por isso primeiro, faz isso primeiro. E você tem a chave, o que está te faltando? Ela fez essa pergunta para mim, o que está te faltando? Eu falei, mãe, eu não sei. Eu não sei, eu tenho tentado vencer barreiras que eu mesmo criei. Ela falou, você tem que superar. Supera, tenha fé, acredita, porque o Senhor está contigo todo momento. E gente, vocês não sabem a felicidade quando alguém come alguma coisa que eu faço e fala assim, nossa, os seus negócios são diferentes. Eu falei, gente, mas não tem diferença, é igual de todo mundo. Não, o seu é diferente. Eu falei, Senhor, toda a honra, toda a glória é somente para ti, porque eu não sou nada, nem ninguém sem a tua presença, porque aonde eu for, o Senhor vai comigo. E assim eu agradeço a minha oportunidade.